Bem, gravação iniciada, boa noite. Vamos começar a nossa aula de pesquisa operacional simulação. Vamos dar início ao segundo bimestre do nosso semestre. Vamos então lá. Bem, o que a gente, esse slide que ele mostra é o que a gente já viu até agora, tá? Desde o início do semestre. Então, vamos lá. A gente já viu uma introdução, né, básica à simulação em pesquisa operacional. Vimos a aplicação do software Arena, tivemos uma aula sobre isso. Vimos introdução à programação não linear, né, onde nós demos continuidade com a programação dinâmica e alguns outros tipos. E isso tudo aqui, apresentado no slide, nesse slide que está aqui, se refere às unidades 1 e 2 do nosso livro-texto. Para começar o nosso bimestre 2, vamos iniciar a unidade 3, falando sobre cadeias de Markov. Tá? Nessa unidade, nós falamos sobre cadeias de Markov, teoria de filas, e também vamos apresentar um tipo de simulação chamada de Monte Carlo. Tá bom? Só para lembrar vocês, eu sempre trago esse slide, sempre falo isso, né? Sempre falo isso que eu trago o slide, mas é para relembrar vocês. A pergunta que você fez, né? Então é importante, eu espero que seja sempre um sim como resposta, tá bom? De terem feito a leitura da seção 3.1 do livro didático, porque é importante acompanhar o conteúdo que é apresentado, de acordo com o nosso cronograma, ou contrato pedagógico, que é divulgado todo início de semestre. É importante que vocês tenham feito também a atividade diagnóstica, que se refere à pré-aula, né, que está no ambiente virtual de aprendizagem do aluno, tá bom? Então, é importante, são 3 questões, né, de múltipla escolha, então vocês gastam pouquíssimo tempo para realizá-la. E é sempre importante fazer antes da aula, né? Segundo essa metodologia que nós utilizamos na nossa instituição, eles sugerem que essa atividade sempre seja feita antes da aula. Por isso que até essa questão, o item, ele aparece aqui no começo da aula sempre. A web-aula é um suplemento, né? Um complemento, na realidade. Complemento ao conteúdo que está na unidade na seção do livro didático. Tá, ok? Então, é importante também, porque vai reforçar o conteúdo do livro. Vamos contextualizar, então, o que é cadeia de Markov. A cadeia de Markov é um tipo de processo estocástico. Lembra o que é processo estocástico? Processos estocásticos são fenômenos que ocorrem ao longo do tempo, né? Fenômenos aleatórios, que ocorrem ao longo do tempo. Ou ao longo de um espaço ou de uma outra dimensão. Esses processos estocásticos, conhecidos como cadeia de Markov, eles possuem uma propriedade conhecida como propriedade markoviana, uma propriedade matemática, tá? Que isso quer dizer o quê? Que é a falta de memória, tá? A falta de memória na sua evolução, tá? E aí a evolução do que ele chama de estados, que a gente ainda vai entender direito o que é esse conceito. Então, a cadeia de Markov nada mais é do que um processo estocástico, tá? Só que ele possui essa propriedade de ausência de memória. Por isso, ele tem esse nome específico. A previsão de demandas de uma empresa, por exemplo, pode ser modelada matematicamente de acordo com uma cadeia de Markov, né? Claro que vai depender desse pré-requisito aqui, de atender ou de garantir a existência da propriedade markoviana. A falta de memória, ela é o seguinte, o que ela é, né? Ela é a ocorrência de alguma situação, né, de algum estado do processo, que ele não vai interferir, né, esse resultado não vai interferir no estado futuro,
mas interfere apenas no estado presente, é o que a gente chama de estado atual. Isso a gente já viu quando fez a disciplina de processos estocásticos. Então, é assim, é como se vamos pensar na situação de dias, tá? Vamos avaliar, vamos supor, todo dia eu saio para ir trabalhar. Vamos pensar assim. Então, esse aqui é um fenômeno, né? O nosso fenômeno aqui é a ida ao trabalho todos os dias, tá? Então, vamos imaginar que o que ocorreu no trajeto da minha casa até o meu local de trabalho, né? Ocorre um monte de coisa, mas essa ocorrência de eventos, né, de situações, ela, por exemplo, o que acontece hoje só depende do ontem, tá? E não de dias anteriores. E esse ontem, do que aconteceu ontem, está influenciando hoje, mas esse ontem não vai influenciar no amanhã, tá? Então, é basicamente isso que é o aspecto do que a gente está chamando aqui dentro da cadeia de Markov, da falta de memória. Precisamos agora definir o que é um conjunto indexado, tá? Ou um processo estocástico, para a gente relembrar. Trata-se de um conjunto matemático, né, de variáveis aleatórias, representados matematicamente assim, tá? Uma variável x, indexada por um índice t, porque ela depende do tempo, tá bom? E esse tempo aqui que está indexando a variável, ele pertence a um conjunto de tempos, tá? É um conjunto maior, que a gente vai conhecer mais para frente como espaço, não é de estados, espaço de, que eu esqueci o nome, a gente vai já ver, tá? A gente vai já ver. É um espaço aí matemático. Bem, um processo estocástico, a definição trazida por Campos e que está no nosso livro-texto, é a seguinte: é o conjunto de todos os valores, que é a variável, tá? A variável aleatória, x de t, espaço de parâmetros, lembrei, tá? Então, esse tempo aqui é espaço de parâmetros, que a variável vai poder assumir em um conjunto chamado espaço de estados, tá? Então, a variável vai poder assumir alguns valores, ou receber alguns valores, e esses valores que ela vai receber pertencem a um conjunto conhecido como espaço de estados, e cada um desses valores que a variável poderá receber será chamado estado do processo. Tá? Então, é aqui que aparece, então, o estado. Esse conceito é um conceito que a gente já viu na disciplina de processos estocásticos, né? Já fizemos essa disciplina. E aqui, na pesquisa operacional, a gente está meio que resgatando esse conceito. Porque a pesquisa operacional, ela é uma disciplina que tem muita relação com os conceitos, os métodos de processos estocásticos, tá bom? Então, é por isso que a gente, inclusive, são disciplinas que são ofertadas no curso, né, no caso da engenharia de produção, em semestres muito próximos. Isso é até meio que, eu vou dizer que é estratégico, justamente para que os conceitos que eles possam ser aproveitados em ambas disciplinas. Olha, os processos estocásticos, eles podem ser divididos ou classificados, né, de acordo com o seu espaço de estados e com o seu espaço de parâmetros. São dois conceitos muito importantes e que são eles quem são o cerne, vou dizer assim, o conceito principal de um processo estocástico. Como tanto o espaço de estados quanto o espaço de parâmetros podem ser discretos ou contínuos, então a combinação, né, de 2 por 2 nos traz aqui 4 cenários possíveis, onde cada um deles pode ser analisado por um conjunto de métodos apropriados. Tá ok? Então, aí eu vou dizer qual é. A cadeia de Markov a gente vai estar dentro de um desses contextos. Então, vamos lá. Vamos falar de cada um deles. Espaço de estado discreto.
tá? O espaço de estado discreto quer dizer assim, a variável, ela vai assumir valores inteiros, tá? Então, valores pertencentes ao conjunto dos inteiros, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Então, isso que caracteriza um espaço de estado discreto. Então, tá aqui, ó, a variável aleatória, né, x índice t, ela vai assumir valores em um número finito, tá? Então, um número que tem fim, né? Ou então, num número infinito de valores, mas desde que ele possa ser enumerado, ou seja, a gente possa criar uma lista com ele, tá bom? Outro cenário, o espaço de estado sendo contínuo. Tá? Sendo contínuo quer dizer o quê? Que a variável aleatória x índice t poderá assumir valores no conjunto dos números reais. Isso quer dizer o quê? Que a variável poderá ter ou receber qualquer valor numérico, né? Que o conjunto dos reais é o maior de todos os conjuntos, né? O que abrange todos os outros conjuntos numéricos. Então, a variável não tem restrição de valores, tá? Ela pode ter ou receber qualquer valor numérico, que até eu coloquei aqui entre parênteses. Então, esses são os dois aspectos relacionados ao espaço de estados, tá? Espaço de estados da variável aleatória, né? O espaço de estados são os valores que a variável poderá receber. Agora vamos entrar aqui, ó, no espaço conhecido como espaço de parâmetros, que está relacionado com o tempo, né? Exatamente esse tempo aqui, olha, tá? Que indexa a variável. Então, temos também duas possibilidades, o tempo dito discreto e o tempo dito contínuo, tá? Então, vamos falar, basicamente, apresentar a notação matemática de cada um. O espaço de parâmetros discretos, ou seja, é o conjunto de tempos onde os valores de observação, né, ou de ocorrência da variável, né, do estado da minha cadeia ou do meu processo estocástico, vai ser em pontos específicos do tempo. Por isso, ele é discreto, ou seja, um tempo zero, que a gente geralmente considera como tempo inicial. Um tempo 1 pode ser a cada dia, a cada semana, a cada 15 dias, a cada 10 dias, tá? E assim por diante. Ou seja, a gente pode representar esse conjunto também com valores negativos, né, para indexar, tá? Onde esse valor negativo do tempo, ele vai ser uma mera representação simbólica, né? Porque a gente sabe que o tempo não pode ser negativo. O outro caso, para o espaço de parâmetros, tá? É quando o tempo ele é contínuo, ou seja, ele é corrido, tá? Então, é o caso que a gente conhece do nosso tempo cronológico, né? Nosso dia a dia. O tempo é contínuo, ele não para. Então, analogicamente é isso, tá? Fazendo uma analogia, assim, com esse tempo que a gente vive. A ocorrência do meu processo estocástico pode ser em qualquer momento em que eu estiver observando o fenômeno, tá? Por isso, os valores de tempo, eles estarão definidos no conjunto dos reais, tá? Então, aqui, ó, na realidade, eu poderia representar assim, ó, o T pertence ao conjunto dos reais, tá? Porque ele não tem restrição aqui de valores, ele pode ser qualquer valor. Ou aqui, né, mas vale lembrar, né, que o tempo negativo aqui, teoricamente, ele pode ocorrer, mas na prática, não. O que ocorre na prática, basicamente, é um conjunto de parâmetros desse tipo, né, com valores de tempo. Sempre quando vocês virem a letra T maiúscula aqui dentro do conceito de cadeia de Markov ou de processos estocásticos, a gente está falando de parâmetros ou do tempo, tá? Sempre. E aí aqui são os valores que esse tempo vai assumir. Quando eu tenho um tempo contínuo não negativo, é o tempo que a gente conhece de fato, né? É o nosso tempo cronológico. Bem,
Um processo de Markov, então a gente está começando a entrar na especificidade da cadeia de Markov. Estávamos ali conceituando alguns cenários para um processo estocástico. Agora vamos entrar no processo de Markov, tá? Que aí em seguida a gente pode, de fato, definir a cadeia de Markov. Tá? O processo de Markov, ele é um processo estocástico que vai apresentar a propriedade markoviana. Né? A propriedade markoviana, como eu já comentei em slides anteriores, é um processo estocástico que não possui memória. Tá? Então, tudo que acontece no passado, ele vai apagando. Tá? É isso, basicamente. Vamos falar aqui um pouquinho de probabilidade condicional. Tá? Que um processo de Markov, ele pode ser representado pelo conceito de probabilidade condicional. Então, a gente tem aqui o processo estocástico, sempre representado assim, a variável indexada pelo tempo, onde esse tempo pertence a um espaço de tempos, né? Vou dizer assim, espaço de parâmetros que é maior. Vamos pensar aqui, nessa notação aqui, que é um negócio bem grande, né? Olha só, a gente tem uma variável que está indexada aqui por o tempo, né? Esse tempo também está indexado, tá? Então, é uma indexação de uma indexação, por isso até que a gente modifica um pouco a representação simbólica. Vai assumir um valor numérico aqui, tá? Essa variável, e que estará condicionado ao passado, ao que aconteceu, os valores que ela recebeu no passado. A mesma variável, porque a gente está avaliando o mesmo fenômeno. Se é o mesmo fenômeno, a gente está considerando a mesma variável no tempo, tá bom? Só que, como a gente está falando de um processo markoviano, essa notação inteira aqui, ela pode ser simplificada por essa que está aqui logo em seguida, a igualdade. Tá? Então, o que ela está me dizendo? Ó? O valor, a ocorrência atual, vamos dizer assim, no tempo futuro, tá? Ou no tempo de amanhã, vamos dizer assim que o n mais 1 é o amanhã, tá? Vai assumir um valor amanhã. Está condicionada, essa barra vertical aqui significa o condicionamento, tá? A dependência. Está condicionado ao que vai acontecer hoje. Unicamente, o que aconteceu ontem para trás foi esquecido. Aí é que surge a propriedade da ausência de memória. Os processos e cadeias de Markov se baseiam no conceito de probabilidade condicional, por causa disso aqui, tá? Que eu já comentei com vocês agora há pouco. Aqui, ó. Essa barrinha que está aqui. O que é isso aqui? Olha, acho que tem um botão novo aqui, não tinha visto. Depois eu preciso testar para saber. Então, tá aqui, ó. Essa barrinha que está aqui é o que representa a condicionalidade ou a dependência, tá? Falar de probabilidade condicional é falar de eventos dependentes, tá? De acordo com algum aspecto. Uma vez que a ocorrência de determinado resultado no estágio atual tem probabilidade que vai depender do resultado obtido no estágio imediatamente anterior, né? Então, o que está mostrado aqui é o seguinte: o amanhã depende só de hoje, né? O amanhã não depende de ontem e nem de anteontem, muito menos de dias anteriores. É essencial compreender o que significa a probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que ocorreu um evento B e eles têm uma relação de dependência. Tá? Pois eles estão associados ao mesmo fenômeno aleatório sob observação. Então, a gente representa a probabilidade condicional dessa maneira aqui, tá? A probabilidade de A dado B. Tá? Então, a probabilidade de ocorrer um evento, sabendo que ocorreu um evento anterior e eles têm relação de dependência. É isso que essa notação diz. Para isso, vamos conceituar aqui, para relembrar, um pouquinho do que é probabilidade condicional. Tá? Probabilidade condicional, a gente sempre precisa considerar a ocorrência de dois eventos de um mesmo fenômeno. Tá? Então, posso, mesmo que seja o mesmo, em pontos distintos do tempo, eu já posso fazer uso desse conceito.
Então, olha lá, dos eventos A e B, do mesmo espaço amostral, né? O que é o espaço amostral? Lembra? É o conjunto de todos os possíveis resultados de ocorrência de um experimento aleatório, tá? Um experimento aleatório é aquele fenômeno que vai ocorrer, que vai ser realizado, onde eu sei que resultado ele pode me fornecer, mas nesse momento em que ele está sendo, no momento em que ele é realizado, eu não sei qual desses resultados vai resultar. Né? A gente sabe tudo que pode acontecer, mas não sabe o que vai acontecer quando a gente executa ele, tá? Dentre aqueles possíveis. Isso é um fenômeno aleatório. E serão independentes quando eu tiver essa notação aqui, ó. A probabilidade de A dado B vai ser unicamente a probabilidade de ocorrência de A. Então, quer dizer que o evento A não depende da ocorrência de B. Isso caracteriza um estado de independência. Vamos ainda considerar dois eventos A e B, pertencentes a um mesmo espaço amostral, tá? Então, se eles não pertencem ao mesmo espaço amostral, não posso fazer uso desse conceito de probabilidade condicional. Por isso que eu sempre vou me referir eu vou referenciar que eles pertencem ao mesmo espaço. Se a ocorrência de um desses eventos que eu estou listando aqui como A e B interferir na ocorrência do outro, então a relação será de dependência, tá? O que naturalmente não, vou dizer assim, o que usualmente, tá? Usualmente se considera. A probabilidade de que os eventos A e B, né, do mesmo espaço amostral ocorram em sequência, tá? Vamos pensar no tempo, primeiro um, depois o outro. Ela pode ser representada dessa maneira aqui, ó. A probabilidade de A ocorrer multiplicada, né? Esse aqui é um símbolo de multiplicação, tá? Multiplicado pela probabilidade de ocorrer o evento B, dado que ocorreu o evento A primeiro, tá? Então, nessa ordem, primeiro ocorreu o A com uma certa probabilidade, depois ocorre o B com uma certa probabilidade que vai depender da ocorrência do evento A, tá? Lembra que a gente conceituou espaço de estados e espaço de parâmetros, que o espaço de estados é o valor da variável do meu processo, e o espaço de parâmetros é o aspecto do tempo em que esse processo acontece. E aí eu disse também que o estado pode ser contínuo ou discreto e que o tempo ou parâmetros também pode ser contínuo ou discreto. Quando a gente faz as combinações desses dois aspectos de um processo estocástico, a gente obtém 4 conjuntos, tá? É importante a gente identificar os fenômenos que a gente está considerando como um processo estocástico, sob estudo ou observação, porque vai depender, né, a modelagem que a gente vai escolher para usar na análise, né, do fenômeno, vai depender justamente desses aspectos aí. Por exemplo, eu posso ter um estado que é contínuo, né, ou seja, é um valor, a variável vai poder assumir qualquer valor real, não tem restrição, e o tempo também poderá ser contínuo, ou seja, corrido. O processo ele poderá acontecer em qualquer momento do tempo, em qualquer momento do tempo que eu estiver observando o fenômeno. Ou o estado poderá ser discreto, ou seja, a variável não assumirá valores reais quaisquer, mas apenas valores inteiros. E o tempo continuará sendo corrido, ou seja, o processo poderá acontecer com um desses valores aqui discretos em qualquer momento do tempo, qualquer momento em que ele está sob observação. É isso que é importante lembrar. O terceiro cenário, né, a terceira combinação de estado e de tempo, tá, ocorre quando
O estado é contínuo, ou seja, a variável, né, do processo não tem restrição de valores, e o tempo, ele vai ser discreto. Aí já mudou, né? Tempo discreto quer dizer assim, o processo ele vai ocorrer em momentos específicos. Vamos pensar assim, vai ser diariamente uma vez só, vai ser semanalmente uma vez, quinzenalmente uma vez, mensalmente ou anualmente, tá? O tempo discreto basicamente representa isso. E aí temos a combinação do discreto com discreto, né? Ou seja, valor do processo, né, do estado pode ser discreto, ou seja, só valores inteiros, e o tempo também só vai permitir que o processo aconteça em pontos específicos do tempo cronológico. E aí, dependendo dessas combinações, a gente vai ter modelagens distintas para cada situação, tá? Olha só, o espaço de parâmetros é o tempo, né? A gente está falando do tempo. E o espaço de estados, a gente está falando dos valores da variável aleatória, tá? Dos valores da variável aleatória, ou seja, da variável do meu processo. Que é o que está aqui, tá? O espaço de estado são os valores da x de t, tá? Da variável x de t. Então, olha só. Quando o meu tempo é discreto e o meu espaço de estados é discreto, a gente vai ter como modelagem cadeia de Markov com o tempo discreto. Tá? Ou seja, a gente vai ter um processo estocástico que vai acontecer em pontos específicos do tempo. Quando eu tenho um espaço de parâmetros contínuo e um espaço de estados discreto, a gente vai ter uma cadeia de Markov com tempo contínuo. Tá? E aí tem aqui também as combinações de espaço de estados contínuo com parâmetro discreto e contínuo. E aí a gente vai ter processo de Markov, não mais cadeia de Markov, tá? Processo de Markov. Por que aqui é cadeia de Markov e aqui é processo de Markov? Porque um processo estocástico, ele só é considerado cadeia de Markov quando o espaço de estado é discreto. Tá? Então, essa aqui é uma especificidade de um processo estocástico. Se eu tiver o espaço de estados contínuo, eu posso chamar, no máximo, isso de um processo de Markov ou processo markoviano. Esses conceitos todos aparecem naquelas questões do AVA que vocês fazem. Vamos ver exemplo? Olha só. O exemplo de uma cadeia de Markov. Então, eu acabei de falar, né? Cadeia de Markov é um processo estocástico onde o espaço de estado é sempre discreto, tá? Então, isso aí é fixo já. Chegada de clientes em um estabelecimento. Então, quantos clientes chegam, né? Isso é um número inteiro, né? Porque não chega meio cliente, ou 3,5, ou 3,3 clientes, por exemplo. Chega nenhum, que é o zero. Chega 1, chega 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Sempre números inteiros. Então, se é número inteiro, eu posso dizer que é uma cadeia de Markov. E posso dizer que é um processo markoviano, né, um processo estocástico, porque eu estou observando a chegada, por exemplo, durante o horário de funcionamento do estabelecimento, que é o horário do expediente, que é um tempo, é um intervalo de tempo. O total de peças de um estoque também, aí desde que a análise do estoque envolva uma medida temporal, né? Então, cada semana, todo final de semana, ou seja, cada 7 dias, a gente analisa o estoque para verificar se ele está em nível crítico ou se ele está em excesso, alguma coisa assim, né? Porque ambos cenários são ruins, né? Ter estoque demais não é bom, porque aí fica com produto parado, e ter estoque de menos também não é bom, né? Quando ele está no nível crítico, porque situações de imprevisíveis, elas não poderão ser resolvidas se o nível estiver muito baixo.
O dimensionamento, né, obviamente, aqui está realizado, né? Está relacionado, né, essas duas situações relacionadas, por isso o dimensionamento do estoque, sempre pensando em uma previsão futura para atender clientes, né, demandas de clientes. Vamos falar agora de cadeia de Markov discreta, tá? Cadeia de Markov discreta. Só um minutinho. Cadeia de Markov discreta. Deixa eu olhar aqui para eu poder controlar o meu tempo, tá? Estou tentando aqui não ficar correndo demais. Então, só estou olhando aqui. Eu acho que eu estou correndo demais. Vocês acham que eu estou correndo demais no conteúdo? Se eu estiver, por favor, me avisem. Porque às vezes eu saio me atropelando. Vamos lá. Então, falar de cadeia de Markov. Gente, eu silenciei vocês porque estava fazendo barulho, tá? Mas levantem a mãozinha aqui se vocês quiserem falar, que aí eu tiro o silenciamento de vocês. Acho que vocês conseguem também, tá? Se quiserem falar alguma coisa. Ah, a Liz levantou a mão. Peraí, Liz, deixa eu ver se eu consigo. Acho que você já está com o microfone desbloqueado, não tá? Tenta falar. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite. Estou ouvindo. Só para dizer que para mim tá bom assim. Tá, né? Então tá bom. Tá bom. Grazi, Jesus, que estão aqui também, tá tudo bem? Estou entendendo também. Tá tudo certo, professor. Tá, então, gente, eu não liguei minha câmera porque eu não quis. Gente, se para Jesus tá bom, então, O quê? quem sou eu para reclamar? Não, é porque eu tenho nas minhas aulas, eu tenho ligado a câmera, né? Ai, mas confesso que hoje eu não tô afim de ligar. Tudo Tá bom? bem. Sem problemas, professor. Tá. Pode seguir. Não fiquem bravos. É que ontem eu dei uma aula tão longa e eu fiquei na câmera. Quando eu ligo a câmera, eu tenho que ligar minha luminária. E eu tô com um problema no olho, sabe? Eu fiz uma aplicação de laser, olha eu falando da minha vida aqui, nos olhos, porque eu tô com um problema na retina, cara, que dói pra caramba e tá muito sensível. Então, para eu não ter que ligar minha luminária, então eu não ligo a câmera. Tá? É só por isso. Então, vamos lá. Sem problema, professor. Vamos falar um pouquinho de cadeia de Markov discreta, né? Então, lembra, sempre quando falar de cadeia de Markov, lembra que o estado é discreto, tá? Sempre, isso aí é fixo. O estado sempre é discreto. O que é o estado? É o valor da variável, né? Peraí. Por exemplo, o lançamento de uma moeda, né? Vou ficar lançando uma moeda por 5 minutos. Isso é um processo estocástico, muito simples, mas é um processo estocástico. E aí, veja só, eu tenho aqui a variável x, que está indexada pelo tempo, né? Lembra que o tempo é 5 minutos corridos. Então, meu tempo ele é contínuo, né? O tempo ele pertence aos reais, porque eu vou ficar lançando continuamente, né? Continuamente. Então, o X que representa o lançamento de uma moeda por 5 minutos contínuos. Então, eu tenho aqui meu processo estocástico. Mas a gente sabe que uma moeda só pode apresentar 2 resultados, cara ou coroa. São 2 valores discretos, né? Ou se a gente chamar aqui, ó, por exemplo, de 0 e de 1, ou vice-versa, a gente tem valores inteiros aqui. Isso pode ser, o lançamento de uma moeda por 5 minutos pode ser considerada como uma cadeia de Markov. Agora, ela não é discreta da forma como eu apresentei. Agora, se eu disser assim, eu vou lançar uma moeda por 5 minutos, mas de 10 em 10 segundos. A cada 10 segundos eu lanço a moeda. Então, a gente tem tempo discreto, porque em pontos específicos desse intervalo de tempo, que vai do 0 até o 5. Então, a cada 10 segundos eu lanço a moeda e vejo qual face eu vou enxergar. E aí a gente vai ter uma cadeia de Markov discreta. Bem simples, né? Assim, é claro que isso é um exemplo só para ilustrativo, tá? É didático.
Mas aí a gente tem que pensar nas situações profissionais, né, com as quais a gente vai lidar, né, na nossa vida profissional. Por isso que eu sempre tento trazer esses exemplos aqui de gestão da produção, tá? Porque são as situações que eu tenho a impressão de que ficam mais palpáveis para vocês, mais interpretáveis, né, mais claras da aplicação dessa teoria. Então, vamos aqui. Bem, a cadeia de Markov discreta, ela estuda eventos que ocorrem em intervalos de tempos específicos. Então, são, por exemplo, desses 10 em 10 segundos, ou de 20 em 20, ou de 30 em 30, e assim por diante, né? Desde que eu tenha intervalos espaçados aqui, né? Eu não fique lançando continuamente, né? Alucinadamente, a moeda, por exemplo. Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Qual é a probabilidade de eu conseguir estudar no AVA amanhã? Ou hoje, ou seja, eu estudar uma vez por dia, né? Então, vamos supor que aí se a gente considerar aqui a variável, né, do meu processo como sendo estudar no AVA, né? Estudar no AVA, né, possibilidade de estudar no AVA, tá horrível, né? No AVA. Vamos dizer que aí a gente diz que 0 é que não foi possível estudar e 1 é que foi possível estudar, né? Então, a gente tem dois valores discretos, então, beleza, para uma cadeia e de Markov, e aí a gente está considerando uma vez ao dia. Então, a gente, considerando semanalmente, a gente vai ter, então, de 1 até 7, né? Porque a nossa semana tem 7 dias. Então, de 1 até 7, vamos supor, no dia 1 que eu estou observando essa situação, eu não estudei. No dia 2, eu também não estudei. No dia 3, eu estudei. No dia 4, eu estudei. No dia 5, sim, opa, é 1, né? E assim por diante. Tá? E aí eu posso fazer cálculo de probabilidade com esses resultados, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Qual é a probabilidade de eu conseguir estudar, né? Numa semana, né? E quanto que foi essa quantidade de acessos possíveis? Bem, a cadeia de Markov discreta, ela estuda eventos que ocorrem em intervalo de tempos específicos, como eu já disse, né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui da possibilidade de acessar o AVA para estudar. Eu estou pensando só no amanhã, porque eu estou olhando para um ponto específico, tá? Mas aí, lembra que eu acabei de exemplificar para olhar para a semana, né? Os dias de uma semana, tá? Porque esse amanhã aqui, ele representa um dia, né? Então, aqui meu tempo, ele é diário, né? A unidade de tempo aqui é dia, tá? A unidade de tempo aqui é dia. Vamos considerar, então, sendo P minúscula, a probabilidade de eu estudar, né? Então, tá aqui, ó, de eu conseguir estudar, então, o P representa aqui um valor de probabilidade de que vai ser possível eu estudar, né? Então, o complemento dela, né, dessa probabilidade P é 1 menos P. Vai representar a probabilidade de eu não estudar amanhã. Tá? Então, a gente tem que considerar como sendo influente a probabilidade de eu estudar hoje, né? Então, no amanhã, se ela só é afetada pelo que aconteceu hoje, do acesso ou não ao AVA, imagina essa semana que eu estou avaliando aí. Então, hoje eu consegui entrar no AVA normal, deu tudo certo, ele estava funcionando, eu consegui ficar logado por um determinado período que deu para eu fazer a leitura que eu tinha que fazer. Beleza. Ontem eu não consegui, mas isso que aconteceu ontem não vai influenciar no amanhã, porque a gente está lidando com uma cadeia de Markov, um fenômeno que se comporta de acordo com essa modelagem aqui, né? Uma cadeia de Markov. Então, beleza. A gente vai considerar exatamente essa possibilidade da influência do que acontece hoje para o amanhã, porque a gente está dentro desse cenário. E aí, a gente precisa, além de trazer o conceito definir um P minúsculo aqui, né, e um menos P, que é o complemento, a gente tem que definir mais dois outros elementos,
que são esses aqui, tá? O que e 1 menos o que. O que representa isso? Que representa a probabilidade de eu não estudar amanhã, considerando que eu também não estudei hoje. E aqui, aquele P que eu já tinha citado como sendo a probabilidade de eu estudar amanhã, agora ela vai estar condicionada à possibilidade de eu ter estudado hoje. Por isso, isso aqui vai representar uma probabilidade condicional, porque o amanhã agora depende do que aconteceu hoje. E o 1 menos P, lembra que eu disse que se aqui era o de estudar, aqui é de não estudar, tá? Mas é não estudar, considerando que hoje foi estudado, foi acessado o AVA. Por fim, essa quantidade aqui, ó, 1 menos o Q, representa a probabilidade de se estudar amanhã, tá? De estudar amanhã, considerando que hoje eu não fiz o acesso ao ambiente virtual. Por que eu estou trazendo esses 4 elementos? Porque eu quero definir esse conceito que eu estou apresentando aqui, olha. Tá? Essa matriz aqui, que a gente acho que já viu lá em processos estocásticos, é uma matriz chamada de matriz de transição. Então, é a mudança de status, né, vou dizer assim, de uma situação para outra, de um dia para o outro, ou de um período de tempo para outro, logo após. Tá? Imediatamente após. Então, se é dia que eu estou avaliando, então no dia seguinte. Se é semana, é na semana seguinte, considerando a semana atual. Tá? É sempre assim, essa mudança de tempo é só uma unidade temporal. E aí essa mudança, ela vai acontecer com probabilidades de acordo com esse conceito que eu trouxe agora, chamado de matriz de transição. Tá? De matriz de transição. E aí, quando a gente define essa matriz, a gente agora sim consegue responder essa pergunta. Qual é a probabilidade de eu conseguir estudar no AVA amanhã? Tá? E aí a gente precisa ter informação inicial. Tá? A probabilidade de eu estudar, a gente pode até fazer o trivial. Por exemplo, ó, meio a meio. Tá? Meio a meio. O que é o meio a meio? Eu tenho 50% de chance de estudar e 50% de chance de não estudar. Né? Então, a gente tem um vetor que a gente vai já denominar ele, vai dar um nome para ele, que esse vetor, se a gente multiplica pela matriz de transição, a gente consegue observar essas mudanças. Tá? Então, a gente vai atualizar essas probabilidades, tá? De acordo com a transição aqui também, que tem valores de probabilidades aqui como seus elementos na matriz. É legal, a gente já viu isso já em processos estocásticos, mas eu acho que quando a gente estava lá, a gente não conseguia entender, pelo menos eu acho que não ficou muito claro, justamente a utilidade daqueles modelos todos que a gente apresenta. Processos estocásticos, hoje em dia, dentro da ciência de dados, né, que é uma área aí que está super em voga, o pessoal, engenharia de dados e tal, né, mais a ciência de dados mesmo, tem utilizado bastante muitos conceitos dentro da área da estatística e da probabilidades. Né? Então, os processos estocásticos são fenômenos que são muito frequentes na nossa vida, né? Ou seja, são ocorrências de situações ao longo do tempo. Tudo envolve tempo, né? A nossa vida envolve o tempo. Então, praticamente tudo é um processo estocástico. É claro que, dependendo da modelagem, né, ou da situação, a gente vai ter uns pré-requisitos para poder entender qual o método científico que a gente vai usar para entender o fenômeno, né? O que é isso? Por que a gente faz a modelagem matemática dos fenômenos reais? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue simplificar a situação, e a gente consegue fazer previsões, entender o comportamento matemático, que nos diz como que seria uma tendência, um padrão, né, de ocorrência e coisas do tipo assim. Certo? Vamos então continuar aqui com um exemplo. Seja esse processo estocástico, olha só, um x indexado por t, onde se t é o tempo que pertence a um conjunto de parâmetros.
Então, isso é um processo estocástico, onde cada um desses valores da variável do meu processo vai representar a quantidade de telefonemas que são recebidos por uma central, né? Vamos pôr um telemarketing lá da Claro, né? Da NET Claro, né? Que agora virou uma empresa só, né? Então, a gente vai contar para avaliar a eficiência do trabalho, né? A gente pode usar como indicador exatamente o número de chamadas recebidas por hora, por exemplo, por cada colaborador, vamos dizer assim, né? Então, isso seria um indicador de avaliação do trabalho, né? Ver se tá tendo ociosidade ou se está sobrecarregada a central, então expande, coisas do tipo assim. Tá? É possível fazer, então, estudos desse tipo com processos processos estocásticos, que são cadeia de Markov ditas discretas, né? Então, como eu falei, por hora, então eu estou discretizando o tempo, né? Eu não estou vendo a quantidade contínua, assim, vamos deixar rolar o tempo e aí ver quanto que acontece. Não, eu avalio só de hora em hora. Tá bom? Então, a gente vai ter uma situação que pode se encaixar justamente nessa situação aí, de cadeia de Markov do tempo discreto, que a gente simplifica o nome para cadeia de Markov discreta. No estudo de processos markovianos, né, a gente já falou aqui do que é isso aí, é habitual tratar uma distribuição inicial das características estudadas. Quando a gente cita isso aqui, ó, distribuição inicial de características estudadas, a gente está considerando uma distribuição de probabilidades, ou seja, um modelo matemático. Tá? Então, a gente vai considerar sempre um modelo matemático inicial, né? A gente propõe um modelo inicial, obviamente que se ele não for adequado, ao longo do estudo, né, da situação, a gente vai adaptando, ou troca o modelo, né? Troca a metodologia. E isso vai ser representado basicamente como um vetor, tá? Para mostrar a passagem de um estado para o seguinte, né? E matematicamente essa passagem ela vai ser representada por que a gente chama de transformação linear, tá? Essa transformação linear vai envolver justamente a matriz de transição que eu apresentei para vocês. Ela vai ajudar a transformar o vetor de estados, que é aquele meio a meio que eu mostrei para vocês, lembra? Qual é a probabilidade de eu estudar no AVA? É meio. E qual é a probabilidade de eu não estudar? É meio também, então meio a meio. Então, aquilo lá é o que eu estou chamando aqui de vetor de estados, tá? Obviamente que aquela probabilidade vai ser relacionada a um determinado momento do tempo, tá? Hoje, qual é a probabilidade de eu estudar no AVA? Meio. E de eu não estudar? Meio também. E amanhã? Amanhã eu ainda não sei, mas eu vou chutar. Amanhã eu vou aumentar a minha possibilidade de estudar. Vou dizer que eu tenho probabilidade de 0,8, ou 70%, ou 80% de chance de estudar, ou seja, quase 100%, né? Isso quer dizer que a chance de eu não estudar é mínima. Por quê? Porque eu estou com muita atividade para fazer, por exemplo. E aí a gente atualiza para o tempo posterior, né? Imediatamente posterior. Essa transformação linear, né, que é a operação matemática que a gente vai realizar na execução do modelo, né, da cadeia de Markov, ela vai ser operada com o uso do produto entre o vetor de linha, que é o vetor de estados, né, um vetor linha, que vai ser o vetor de estados, multiplicado pela matriz de transição, tá? Que está aqui, que eu já apresentei para vocês ali em slide anterior. Então, quando eu multiplico aquele meio a meio, por exemplo, né? Estou usando aquilo só para a gente entender do que eu estou falando, tá? Quando eu multiplico esse vetor por essa matriz aqui, eu vou atualizar o meu cenário, né? Vamos supor que aí era meio a meio, e aí quando eu faço a multiplicação, acontece isso aqui, ó, 0,65 e 0,35. Então, o que aconteceu? O que aconteceu quando eu saí de um estado no tempo t para um estado no tempo t mais 1, né? Ou seja, o dia seguinte, né?
Estou analisando o cenário para o dia seguinte. Estou fazendo previsão, né? Estou fazendo previsão. Amanhã, então, eu tenho mais chance de estudar do que não estudar. Por quê? Porque eu atualizei, ó, com a matriz de transição. Obviamente, aqui precisa ter valores numéricos de probabilidades. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? No estudo de cadeia de Markov, é possível, em alguns casos, encontrar o vetor de estados que não muda, mesmo depois de multiplicar pela matriz de transição. Quando isso ocorre, a gente afirma que a gente está numa situação chamada de estabilidade. Ou seja, eu cheguei num patamar onde as coisas não mudam mais. Tá? Cheguei num patamar onde as coisas não mudam mais. É possível? Sim, é totalmente possível. E principalmente se eu ficar modelando fenômenos com cadeias de Markov por muito tempo. Tá? Isso infelizmente, é uma limitação do método. Por exemplo, se eu tiver um vetor V aqui, estou representando V como um vetor de estados, e eu tenho um P maiúsculo aqui que vai representar a matriz de transição, quando eu faço esse produto aqui, ó, do vetor de estados pela matriz de transição, e eu obtiver o mesmo vetor V que está ali antes da igualdade, eu estou numa situação de estabilidade. Tá? Ou seja, mesmo que eu tente atualizar as chances de mudanças de cenário, isso não vai acontecer mais, porque eu já cheguei num patamar de estabilidade. De forma geral, as probabilidades de estados que vão compor uma cadeia de Markov, elas vão tender para um valor limite, que é isso que eu estou falando para vocês. Ou seja, se eu ficar modelando um fenômeno por muito tempo com cadeia de Markov, vai chegar um momento em que, por limitação do método, eu não vou conseguir mais fazer a atualização. Vai chegar numa estabilidade, que é o que ele está chamando aqui de valor limite. Desde que seja admitido como constante a matriz de transição. Né? Quando a gente não muda, não atualiza a própria matriz, né, que faz essas mudanças de cenário, se a gente usar a mesma matriz por um longo período, ela vai nos levar para essa situação. Tá? Então, é uma limitação do método. Né? Todo método matemático, ele é limitado, né? Ele não é bom para tudo. Né? Nenhum método é bom para tudo. Olha só esse outro exemplo. Ao observar uma área agricultável, o engenheiro agrônomo verificou que, a cada ano, a área é dividida em plantações de dois tipos de grãos. Aí estou chamando de tipo A e tipo B, tá? E uma parte, né, uma terceira parte, se a gente divide a plantação em duas partes, A e B, e ainda tem uma parte que fica o terreno, o solo é deixado em descanso, ou seja, ele não é usado, né, sem plantação, é chamado de D. Então, tem 3 áreas aqui na fazenda, vamos dizer assim, né, onde está sendo avaliado, lá dessa área que ele está chamando de agricultável. As plantações e as partes de descanso são dispersas em toda a área, obviamente, tá? Isso aqui então tá meio que redundante, né? Nem precisava disso aqui. Não. Às vezes eu vejo essas questões assim, quando esses textos soltos, desnecessários, dá vontade de arrancar. No ano presente do estudo, o agrônomo determinou que 40% da área se destina ao grão A. 40% da área se destina ao grão B. E 20% se destina ao descanso do solo. Né? Percebe que soma 100% aqui, ó, 40, 40 e 20? Então, isso aqui é um aspecto de cadeia de Markov. É sempre a soma desses percentuais ou de probabilidades tem que ser igual a 100% se for percentual ou igual a 1 se for probabilidade. São análogos, né? Da área plantada com o grão A, 50% vai para o grão B. Tá? Então, a gente está juntando informações aqui para construir a matriz de formação, de transição, desculpa. A gente tem o vetor de estados, já com essas informações aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, 0,4, né, que é o que está aqui, ó, 0,4 para o grão A, 0,4 para o grão B, né, que está aqui, ó, cadê? 40% para o grão B e 20% para o descanso, desculpa, descanso do solo. Então, isso aqui que ele está me dizendo aqui é o que ele está chamando de o vetor de estados atual, né?
é o vetor de estados atuais. E aqui ele vai me dizer agora qual vai ser a possibilidade de mudança, tá? Para a gente poder construir a matriz de transição. Ó, já aqui, começa aqui. Da área plantada com o grão A, 50% vai para o B. Então, se a gente tem assim, ó, eu acho que vai ficar bem pequenininho aqui, mas eu vou tentar fazer. A, B e D. Aí a gente vai ter bem aqui, ó, também. Ó. A, bem pequenininho. B e D. Aí a gente vai ter a matriz bem aqui, ó. A gente vai ter uma 3 por 3. Né? Então, o que ele diz aqui, ó, 50% que está no A, ó, vai mudar de A para o B. Então, aqui é de A para o B. Então, A para B é 0,5. Tá? 50, ó, da área plantada com A, 50 vai para o grão B e 50 para o descanso. Então, de A para o descanso também é 50% aqui, ó. Tá? Se de A e continuar em área não der informação, é porque aqui é 0. Aí vamos ver. Cadê? Já da área plantada com o grão B, 60% vai para A. Então, de B para A é 0,6. Bem aqui, ó. Tá feinho. É 0,6, 60%. E 40% vai para o descanso. Então, aqui para o descanso, que é a última coluna, é 0,4. Então, de B para B, 0. Agora, de D para os outros. Cadê? Por fim, a área descansada, 50% vai para A. Então, de D para A vai 50%. E 50% vai para o B. Então, 50% vai para o B. Isso quer dizer que se está descansando, no próximo momento de avaliação, ele não vai permanecer descansado, ele vai ser usado o solo. Então, aqui é 0. Então, é isso. Então, temos aqui ó, um vetor de estados e uma matriz aqui bem garranchada, que é a matriz de transição. Quando a gente multiplica esse vetor por essa matriz, primeiro a gente tem que ver se as dimensões dos dois são compatíveis, né? Se é possível multiplicar esse vetor por essa matriz. Qual é a dimensão desse vetor? Ele tem uma linha e tem 3 colunas. 1 por 3. Essa matriz tem que dimensão? 3 linhas e 3 colunas. 3 por 3. Né? 3 por 3. E aí, eu posso multiplicar esse vetor por essa matriz nessa ordem? O primeiro vetor, depois a matriz? Sim, porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, 3 colunas e 3 linhas. Então, sim, é possível multiplicar, fazer essa operação de multiplicação entre esses elementos. Então, tá aqui, olha. Eu garranchei ali para mostrar aqui no slide posterior para vocês, mais bonitinho. Então, vetor de probabilidade de estados, ó, 40% de A, né, na área lá, agricultável de A, na área de B, e 20% para o descanso, lembra? Então, aqui, ó, de A, de B, é D para, né? Então, aqui, ó, de D, aqui é para A, aqui é para B, aqui é para D. Lembra que eu disse, ó, de A para A era 0, de B para B era 0, de D para D também era 0. Então, aí tinha essas distribuições aqui de probabilidades. E aí multiplica, ó, o vetor multiplica pela matriz. Como é que a gente multiplica um vetor por uma matriz? Linha por coluna, vai dar esse resultado aqui, ó. Linha de novo pela segunda coluna, vai dar esse resultado aqui, né? E como que a gente multiplica uma linha por uma coluna? Elementos de mesma posição. O primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro. Aí vai chegar nesse valor. Agora com a terceira coluna, linha pela terceira coluna. O primeiro com o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, e mais o terceiro vezes o terceiro. Vai chegar nesse resultado. Então, saiu daqui, ó, 0,40402 veio para cá. Caíram, né, as probabilidades. E aumentou a possibilidade de deixar o solo descansando.
Então, possivelmente uma área maior do solo da fazenda vai agora, num período posterior a esse que eu estou analisando, a chance de ela aumentar a área de descanso vai acontecer nessa ordem aqui de valor, né? Diz assim, ó, o que ele queria saber? Vou voltar aqui o slide. Qual a porcentagem total da área agricultável que será destinada à plantação do grão B no ano seguinte, né? Então, o tempo aqui é anual. Tá? Então, estou analisando o cenário, a situação nesse ano, e aí eu quero fazer previsão para 2022. Eu estou em 2021, quero fazer a previsão para 2022, modelando, né, fazendo uma modelagem matemática, usando cadeia de Markov discreta. Então, a gente faz a modelagem e obtém os resultados. Quer dizer assim, ó, o que está me dizendo esses números? Esses números me dizem que no ano que vem, a possibilidade de área, eu vou usar aproximadamente 34% da área da fazenda para plantar um grão do tipo A, do modelo, né? Da espécie A, sei lá, alguma coisa assim. Ó, do grão B ficou 30%, que é justamente o que ele estava perguntando ali, ó, 30%, então esse 0,30. E a área de descanso da fazenda vai aumentar de 20% da área para 36%. Né? Então, a chance de mudar para esse cenário por causa dessa matriz de transição que eu tenho. Né? Então, são as possibilidades de mudanças colocadas matematicamente em uma matriz. Vamos agora avaliar a situação de uma cadeia de Markov dita contínua. Tá? A cadeia de Markov, diferente da discreta, a contínua, ela fica avaliando a possível ocorrência do processo em qualquer momento do tempo de observação. Né? É que nem, vamos pensar assim, um paciente que está lá na UTI, né? Na UTI COVID. E aí não tem lá, se ele está em UTI é porque ele já está em estado grave, então tem sempre um profissional ali perto. Por quê? Em qualquer momento ele pode piorar o estado de saúde. E aí piorar o estado de saúde seria tipo o fenômeno que a gente está acompanhando, né? A gente está verificando se vai acontecer ou não. Tá? Então seria uma situação que poderia ser modelada por uma cadeia de Markov contínua. Tá? Então, na verdade, eu trouxe esse exemplo aqui da UTI COVID para ficar claro para a gente, tá? Porque quando que a gente pode usar essa modelagem matemática aqui, a cadeia de Markov contínua. Em alguns casos, existe, né, isso é muito usado lá no estudo de teoria de filas, né? Fila de banco, fila de supermercado, fila de espera para ser atendido numa central de atendimento, né? Quando a gente liga lá para o banco, né? E a gente está lá naquela central, aí digite código não sei o que lá, se você quer isso, digite outro código se você quer aquilo. Aí a gente digita um monte de código e aí depois de fazer tudo isso a gente ouve o seguinte: todos os atendentes estão ocupados. Aguarde um momento para ser atendido. Não tem? Então, esse tipo é feito. A eficiência do serviço ela é analisada por um estudo de filas, por exemplo. Né? Por que que as empresas se preocupam com isso? Porque fila gera insatisfação, em geral, né? Ninguém gosta de ficar em fila de espera. Então, o estudo de filas, ele é uma situação, ele é uma área da pesquisa operacional que é muito utilizada pelas empresas, porque, principalmente as que prestam serviços, né, que trabalham com os serviços. As indústrias nem tanto, assim, claro que elas se preocupam, mas elas têm outros procedimentos. Mas as empresas de serviços, elas fazem bastante uso de softwares que fazem o estudo da qualidade, né, da prestação de serviço a partir da teoria de filas. Bem, vamos lá. O tempo é considerado um parâmetro contínuo, né, porque a gente tem aqui uma cadeia contínua.
né? E aí observa a evolução do fenômeno desta maneira. Para reforçar aqui, né, sempre os aspectos é que a cadeia ela vai continuar sem memória, né, porque a gente está falando de cadeia de Markov, é um processo markoviano, e o processo markoviano é caracterizado por não possuir memória, né? Ou seja, o que vai acontecendo do dia anterior para trás, ou do período anterior para trás, isso vai sendo apagado, né? Ou seja, não sendo apagado assim, não vai influenciar no que vai acontecer no futuro. Cadeia de Markov contínua apresenta o espaço de parâmetros contínuo. Espaço de parâmetros é tempo contínuo. E espaço de estado discreto, porque isso aqui é uma constante. Falar de cadeia de Markov é falar em espaço de estados discretos, seja de parâmetro contínuo ou parâmetro discreto. O estado sempre será discreto. Sempre, 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 sempre. Aplicações, né? E aí se aplica num monte de coisa, já trouxe muitos exemplos aqui, né? Mas só para reforçar, aqui tem evolução de participações no mercado de empresas concorrentes, né? Então, é estudo de mercado, planejamento de estoque, né? A gestão de estoque é extremamente importante e utiliza muito dessas modelagens matemáticas nos softwares que são usados para fazer a gestão de estoque. A gestão da produção como um todo, né? No geral, os estudos de filas, que eu também já exemplifiquei bastante aqui, tudo isso faz uso de cadeia de Markov. Bem, é isso. O resumo da nossa aula, então, né, antes da gente terminar, o que a gente viu aqui, relembrou o que é um processo estocástico, apresentou o conceito de processo markoviano, apresentamos os tipos de cadeia de Markov, que são dois tipos, né, cadeia de Markov discreta e cadeia de Markov contínua, e eu tentei trazer aqui algumas aplicações para que a gente entendesse a aplicabilidade dessa teoria, né, dessa modelagem matemática. Está aqui as nossas referências, o AO, que é o nosso livro-texto, né, o nosso livro da disciplina, que está lá disponível para vocês no AVA, e o livro do Moreira. Esse livro é um livro bem legalzinho, assim, eu tenho ele físico, né, o livro impresso. Ele é um livro, assim, bem bacaninha, tanto que ele chama curso introdutório. E ele está disponível na biblioteca virtual. Se vocês clicarem aqui nesse link, vocês vão conseguir entrar, né? Desde que vocês façam um login com o CPF de vocês e a senha do portal do aluno. Vocês conseguem acessar esse livro muito facilmente. Vale a pena olhar, assim, pelo menos para ver como que ele é. Não esqueçam de fazer a atividade pós-aula ou atividade de aprendizagem, né, que a gente chama. Desta sessão, né, da unidade 3, sessão 1, que está lá no AVA, para a próxima aula, que não será na semana que vem, mas na próxima, porque na semana que vem teremos a semana de palestras, participem, é importante, eu já olhei lá alguns dias e vi que vai ter um monte de palestra legal, então não percam, participem. Mas leiam, tá? Façam a leitura. Porque é importante que vocês venham para a aula já com a leitura feita. Façam atividade pré-aula também, que são 3 questões apenas, de múltipla escolha. Guardem as questões, porque vocês têm percebido que eu tenho tirado questões do AVA para compor as avaliações. Façam a web aula também, porque ela complementa o que está no conteúdo do livro. Tem uma atividade para vocês fazerem e entregarem na semana que vem, apesar de nós não termos aula. É a atividade de sala de aula 3, que está na unidade de ensino 3, na seção 1, no momento aula, que está aqui, ó. Essa aqui é uma imagem que eu printei, tá? Do AVA. Mas está lá, se vocês acessarem o AVA, está lá. Atividade de sala de aula 3 e tem valor de 500 pontos, tá? Procurem, então, nesse local que eu estou aqui indicando. Data de entrega, semana que vem, 23/4, até as 23h59. Então, tá lá, ó. Vocês vão ter que fazer uns cálculozinhos, tá? Tem que olhar o livro-texto, na página 128, 129, e responder as questões que estão lá, tá? Então, façam. Aqui tem orientações,
tá bom? Leiam depois com calma, tá? Me procurem se tiverem alguma dificuldade. Vocês vão ter, como é cálculos, vocês vão poder ou digitar isso, ou fotografar, né? E me enviar as imagens pela atividade. Pode postar aí na atividade, não tem problema nenhum, tá? Quantas imagens vocês acharem necessárias para responder à atividade. Tá aqui, ó, o prazo, 23 de abril de 2021, 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Então, vocês podem fazer quantas vezes quiserem, né? De repente, eu postei, mas eu lembrei que tal questão está errada, ou não, vou tirar uma foto melhor porque aquela ficou ruim. Vai lá e troca, pode. Então, vocês podem fazer várias vezes. Obviamente que o que vai ser considerado vai ser a última postagem. É isso aí, tá? Isso aí, muito obrigado. Alguma pergunta aqui? Deixa eu encerrar a aula, a gravação.